informando como de costume, estamos gravando aqui o nosso encontro. Quarta-feira, como disse, é dia de GSO, nossa quarta GSO. Como de costume também, né? No início da aula, antes de adentrarmos no conteúdo do dia, que hoje, como vocês puderam conferir na chamada aqui para a aula, vamos falar a respeito de sistemas de arquivo, né? Bom dia, Gabriel. E antes de falarmos, né, diretamente aqui, propriamente sobre o sistema de arquivos, vamos dar, né, uma volta aqui, uma pequena volta, um retorno, né, para lembrar aqui do que nos trouxe até este exato momento, né, que é, nós começamos falando sobre algumas características de sistemas operacionais, e aí eu gosto sempre de lembrar vocês a respeito disso, né, alguns conceitos que nós abordamos aqui, quando são gerais, né, e eles são peculiares a vários sistemas operacionais no conceito e contexto de sistema operacional, ok, e quando são algumas exemplificações aqui, algumas colocações que são válidas para o Windows, eu fecho o foco, né, eu estabeleço um zoom sobre o Windows, tá? E hoje nós vamos falar a respeito do sistema de arquivos. Cada sistema operacional, ele tem o seu ou os seus sistemas de arquivos, né? E a aula de hoje eu vou colocar aqui como plano de fundo o sistema operacional Windows, né? Podemos fazer algumas comparações com Android aqui? Até podemos, né? E a gente sempre coloca o Windows e Android porque são, em escala de popularidade, os dois sistemas operacionais, assim, com maior hegemonia de mercado. Android na plataforma de dispositivos móveis e o Windows, obviamente, na modalidade aqui direcionada a desktops. Porém, como falei, antes de tocarmos aqui diretamente em sistemas operacionais, nós vamos voltar um pouquinho à semana passada, que dentro do funcionamento interno do sistema operacional, né, nós vimos aqui como um sistema operacional gerencia processos, vimos o que é um processo, como os sistemas operacionais, no caso aqui, gerencia o compartilhamento e a utilização da memória RAM. Vimos também como é este gerenciamento dos arquivos, a utilização de arquivos no sistema operacional, e ficou faltando falar um pouquinho mais sobre periféricos. Porém, cada exemplo que nós colocamos aqui, acabamos pincelando sobre periféricos, né? E quando falamos a respeito do gerenciamento de arquivos, que utiliza memória, que entra em contato com o dispositivo de armazenamento permanente, que é o HD, a unidade de disco, eu disse que tinha um personagem importante dentro deste contexto aqui de gerenciamento de arquivos, que era o sistema de arquivos. Para cada funcionalidade, para cada, digamos assim, tarefa que o sistema operacional pode exercer, ele conta com alguns parceiros, com alguns funcionários, entre aspas, tá? E o sistema de arquivos, dentro desse quesito, né, de gerenciamento, organização, armazenamento, acesso de arquivos, é ele, dentro do sistema operacional, que é responsável por essa missão, né, que tem esse propósito de, digamos assim, dentro de uma unidade de espaço, né, de uma unidade de armazenamento, permitir que você armazene, tornar possível este acesso mediante uma localização rápida e, na medida do possível, procurar aproveitar da melhor forma o espaço em disco. Tudo bem? Então, só para ilustrar o que eu estou falando aqui, né? São meio-dia, nós temos meia horinha aqui. Vou pegar 5 minutinhos só para dar essa relembrada com imagem e aí nós começaremos a falar a respeito de sistema de arquivos, que aí a gente fecha, né, o zoom, ajusta a câmera aqui apenas para essa parte de organização, acesso, leitura, gravação de arquivos. Como é que isso funciona, digamos assim, em detalhes, dentro do Windows, e a gente pode até dar uma pincelada no caso do Linux, porém, do Android. Como já disse, o Android, ele tem dentro da sua estrutura, do seu kernel, o kernel do Linux, tá ok? O Android é derivado do Linux. Por isso que algumas questões, quando eu falo aqui, ó, são para o Windows, então não coincidem, são diferentes. E lembrando também, como eu também sempre
reforço isso, né? A arquitetura, né, de projeto de um dispositivo móvel tem como finalidade maior algo diferente de um desktop, né? Dispositivo móvel tem como característica maior no seu DNA, também entre aspas, a mobilidade. Mobilidade, estar conectado, estar compartilhando sinais de rede, sinal de internet ou sinal de uma telefonia celular. Não tem como objetivo maior, como já frisamos aqui, grandes capacidades de armazenamento. Não é essa a ideia. Tanto é que o objetivo maior é estar conectado. E aí você tem o recurso de estar armazenando aonde? Em nuvem, né? No servidor, que nós comentamos isso na aula de OSA. Reparem que as informações começam a se conectar, né? Para que ela... E aí é importante a gente começar realmente a entender para que a gente não perca esse sentido, beleza? Então, compartilhando minha tela aqui. Para quem chegou aí depois do meu bom dia, estou vendo que o nosso quórum aumentou, muito legal. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Neste momento, a minha imagem, eu já perco aqui a visibilidade do chat. E vamos aqui só relembrar também, né, o que nós vimos a semana passada. E, ó, uma coisa importante, tá? Numa primeira informação, quando nós passamos para vocês um conteúdo e exemplificamos numa semana, passados aí 7 dias, é natural que possam esquecer alguma coisa. É por isso que nós fazemos essa... Não é uma revisão, né? Mas uma retomada aqui apenas para ativar, né? Para dar aquela ativada aí na rede neural, a acessar as sinapses necessárias da sua rede neural para ativar esse ponto específico da memória, tá? Então, assim, para falar do funcionamento interno aqui do sistema operacional, no que se refere a processos, memória, arquivos e periféricos, eu usei também, além da apresentação aqui, eu usei como apoio o gerenciamento de disco do próprio sistema operacional Windows, né? E para quem não se recorda ou para quem não estava aqui na aula, eu usei isso para quê? Para mostrar, de fato, o monitoramento do sistema operacional no que se refere aos processos, memória e arquivos. E usei um recurso do próprio Windows que está à disposição de vocês o tempo todo. Clicando com o botão direito aqui no menu iniciar, né, na tecla do Windows, eu tenho a opção aqui, gerenciamento do computador. Embora eu tenha várias opções aqui, gerenciamento do computador, eu vou usar novamente apenas para relembrar. Aqui abre esta janela, né, de monitoramento, onde nós temos aqui alternativas para acessar algumas ferramentas, e aqui nos interessa nesse momento esta aqui, ó, desempenho, né? Porque sempre que falamos aqui em funcionalidades, basicamente, de modo geral, está atrelado ao desempenho, porque nós queremos um dispositivo nos atendendo de forma eficiente. Nós não queremos um atendimento mais ou menos. Aliás, não tem nada mais frustrante do que você utilizar um equipamento, seja para trabalho, para estudo, para qualquer coisa, e ele não estar atendendo da forma como deveria. Então, aqui em desempenho, nós vamos aqui, ó, visão geral do monitor de desempenho. Deixa eu ampliar aqui a tela. Abrir monitor de recursos. E aqui ele mostra, ó, processos, tá? O que nós temos de processos no computador. E aí, né, vamos lá, processos, a utilização do processador, que é a unidade central de processamento, a CPU, o quanto está sendo utilizado de memória, quanto está sendo usado até o momento de espaço em disco, e tudo isso quem está monitorando é o nosso sistema operacional, que nesse momento aqui, para mim, é o Windows. E eu tenho uma ilustração gráfica aqui, que além da amostragem aqui com números, né, em percentuais, me mostra também aqui com gráficos tudo isso que está acontecendo em termos de gerenciamento de processos,
né? Gerenciamento da memória, de arquivos e, no caso, também de periféricos, porque ali ele acaba monitorando também o meu ambiente de rede. E que para que eu possa monitorar o funcionamento da minha rede, ou seja, tráfego de dados, né, que entra e que sai, obviamente eu estou em contato com uma, que na verdade não é um periférico externo, né, porque é um componente interno, desculpem, é o dispositivo de rede, tá? Periférico, como eu posso sempre, como eu gosto de enaltecer, periférico é aquilo que está ao redor, a periferia do computador. Mouse, teclado, um microfone, um fone de ouvido, tudo isso é periférico, está no entorno. A placa de rede é interna, então não entra como periférico. Perdoe-me que eu já ia dar um exemplo aqui que não caberia. E aí eu estou aqui conectando as duas questões. Ó. A imagem aqui da apresentação, que fala dessas funções do sistema operacional, de gerenciar processos. E o que é um processo? Voltando novamente aqui no painel no monitor de recursos. Processo é tudo aquilo que nós executamos no computador. Qualquer clique, qualquer toque na tela que você faça aí com o seu smartphone, ou qualquer clique que eu execute aqui com o mouse, eu estou executando um programa, ou você aí, de repente, abrindo um aplicativo, isso gera um processo. O processo, ele é gerenciado pelo sistema operacional usando recursos do processador, que é a CPU, né, que eu gosto também de alertá-los quanto a essa terminologia, onde todo mundo chama gabinete de CPU e está errado. Tomem cuidado, isso aqui, tudo bem, não está escrito em pedra no Alcorão, você não comete nenhum crime ao dizer isso, porém, tecnicamente, é uma afirmação equivocada. Numa dinâmica, num processo seletivo, num concurso, você assinala que CPU e gabinete é a mesma coisa, errou, porque não são, não há absolutamente nada a ver. CPU é o processador, unidade central de processamento, e o gabinete é a caixa onde você armazena as peças do computador, que não há nenhuma relação entre ambos. É um erro de associação que as pessoas fazem, porém, pessoas que usam computador são diferentes de profissionais. Profissionais e usuários são diferentes. Tem alguns equívocos que nós permitimos ao universo dos usuários, mas para quem é especialista ou profissional ou estudante da área, precisa começar a ajustar o conhecimento e melhorar essa visão. Fechou? Então, processos é tudo aquilo que eu executo no computador. Um processo, ele reúne várias situações. Primeiro, porque ele usa recursos do processador. Muitas vezes, ele também utiliza recursos de memória. Ó, eu estou aqui, ó, meu mouse está passando, ó. É que ele está numa sequência um pouquinho diferente aqui embaixo, unidade de disco, rede e memória. Então, um processo vai demandar processamento, obviamente, por parte do processador, que é solicitado. O sistema operacional, o Windows, no caso aqui, no meu caso, está se conectando, né, se comunicando com o hardware, né, com a parte física da máquina, e está ali recrutando, digamos assim, utilizando recursos do processador para executar esse processo que você ordenou, né? E ele, além de executar, digamos assim, de precisar de recurso do processador, o programa, o aplicativo, a música que você está ouvindo ou o jogo que você está jogando, além de ser um processo, e como ele é um processo, ele também precisa de memória, porque ele utiliza a memória do seu dispositivo para poder funcionar. Então, o sistema operacional também precisa gerenciar essa memória. Como? Ao abrir este programa, ao clicar sobre ele ou dar um toque sobre este programa, o sistema operacional precisa verificar quanto que ele precisa de memória e quanto de memória disponível há neste momento para você poder dispor. Se não houver memória suficiente, ou funciona mal ou trava. Quando há uma, digamos assim, uma sobrecarga excessiva, ou seja, este programa precisa de uma quantidade de memória disponível, a qual você não possui, ele não abre, dá erro, trava. Tudo bem? Então, aí nós temos dentro de um processo a utilização do processador e de recursos de memória. E também neste processo, como é um aplicativo, um programa, um jogo ou uma música, seja o que for, que está gravado no seu dispositivo, ele está na sua unidade de disco. E essa unidade de disco também foi utilizada. Ali foi
ocupado um espaço por esse aplicativo, por este programa, por esta música, por este jogo, seja o que for. E tudo isso é gerenciado ao mesmo tempo pelo sistema operacional. Ele vai buscar o programa que está gravado na unidade de disco, aloca na memória, primeiramente ele verifica se tem memória disponível, se tiver, ele aloca na memória, ou seja, ele ocupa a memória com esse programa e faz isso também executando processamento, recursos do seu processador. Tudo isso neste quesito de funcionamento do sistema operacional. Isso acontece internamente todas as vezes que nós estamos usando o nosso computador, nosso smartphone, ou seja, qual for o dispositivo. A nossa Smart TV em casa também tem algo desse tipo, porém de forma diferente, porque ela também tem finalidades diferentes. Mas ali você executa várias coisas, você você executa um aplicativo, a maior parte, né, dos aplicativos, dos sistemas operacionais das Smart TVs também tem ali alguma similaridade com o núcleo dos sistemas operacionais de smartphones. Algumas usam diretamente Linux, né? Outras não, é indireto, usa apenas o núcleo e assim sucessivamente. O que nós gostaríamos de rememorar nesse momento aqui é essa funcionalidade do sistema operacional e como tudo isso aqui se integra, se correlaciona. Para executar um processo, eu muitas vezes estou utilizando memória, recurso de memória, que vai estar usando aqui no gerenciamento do arquivo que foi executado, né? E o arquivo pode ser aquilo que eu mencionei, um jogo, uma música, um programa, um aplicativo. E aí eu tenho, por último, a última parte, né? Que talvez seja a que eu falei menos, mas é que a gente acaba utilizando o tempo todo, que é o gerenciamento de periféricos. Periféricos esses que nós mencionamos já inúmeras vezes, que corresponde tudo aquilo que está no entorno do computador. Mouse, teclado, fone de ouvido, uma câmera, tudo isso é periférico, quando não está conectado direto a ele. E uma câmera, ela gera um processo, ela utiliza a memória, ela utiliza um arquivo, pelo menos, que é o arquivo de driver do dispositivo, que nós vamos estudar isso ainda, né? Driver, como eu já disse, eu estou enfatizando o R, né? Driver tem R no final, porque nós temos uma outra terminologia técnica chamada drive, que não tem R. E também, da mesma maneira que a galera confunde, né, gabinete com CPU, embora se escreva, né, a ortografia seja completamente diferente, mas a questão fonética, né, do drive e do driver é muito parecido. A diferença é que um tem R e o outro não. Driver, com R no final, corresponde ao programa que é fornecido pelo fabricante de um determinado dispositivo para que o sistema operacional possa reconhecê-lo, identificá-lo e conseguir, a partir daí, extrair o seu funcionamento de forma completa. Então, assim, quando eu executo aqui alguma coisa utilizando o mouse é um periférico. O mouse tem um arquivo de driver. O arquivo de driver também utiliza um pouquinho de memória. E quando eu movimento o mouse aqui, eu estou solicitando um pequeno processo aqui. Quando eu estou, repito, eu já falei isso semana passada, estou apenas rememorando, né? Estou usando meu fone de ouvido. Para que o fone de ouvido seja reconhecido pelo meu notebook, eles não são do mesmo fabricante, eles não vieram juntos. O fone de ouvido eu comprei em outro momento, por um outro fabricante. Mas como é que essa mágica funciona? O mouse é fabricado pela empresa Logitech, por exemplo, sem nenhuma propaganda com a Logitech. O meu fone de ouvido eu comprei de uma empresa aqui que eu não lembro nem o nome. Agora esqueci o nome da marca do meu fone de ouvido. Eu sei que ele é bom. TCY, uma marca chinesa, mas é uma boa marca. Ele não, quando foi fabricado, não levou em conta aqui diretamente o sistema que eu vou usar. Mas, independente do sistema que eu vá usar, pode ser o meu notebook, que está com Windows 10, ou o meu smartphone que está com Android, ambos reconhecem o meu dispositivo aqui de áudio, no caso, o fone de ouvido, Bluetooth, né, que emite um sinal
onde eu não preciso de um cabo conectado entre o meu notebook ou o meu smartphone e o fone de ouvido que eu estou usando, o que me permite mais liberdade. Assim eu posso, por exemplo, sei lá, fazer um exercício, dar uma caminhada, correr, apenas sem o fio pendurado, que para muita gente é chato, eu também não gosto, né? Embora aquele com o fio dure um pouquinho mais até a durabilidade aí da bateria dele. Enfim, o que permite, o que torna possível esse reconhecimento do meu fone de ouvido pelo smartphone ou pelo meu computador ou pelo meu notebook é o arquivo de driver, que é este programa que o fabricante desenvolve e disponibiliza. Eu fiz a instalação do fone no meu smartphone, ele detectou a presença do meu fone de ouvido aqui através do reconhecimento Bluetooth, automaticamente ele já solicita que eu baixe na Play Store o aplicativo com driver, e ele instala isso no smartphone. No computador, ele reconheceu diretamente, eu não precisei instalar o driver, porque o próprio Windows 10 e outras versões do Windows possui uma base de dados com muitos drivers de fabricantes diversos. E aí, quando eu conectei, ele já reconheceu e permitiu o funcionamento. Tudo bem? Então, um simples periférico como um fone de ouvido, ele tem inúmeras etapas intermediárias ou, digamos assim, que ficam ocultas ao nosso olhar, que a gente não percebe, porque nós estamos na camada de utilização. Mas para que isso possa realmente acontecer, para que eu possa ouvir uma música ou compartilhar uma aula com vocês remotamente e vocês estarem me ouvindo, né? E por que eu pergunto para vocês, meu áudio chega bem aí para vocês? Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer, né? De enquanto eu estou aqui trabalhando, dando aula de uma turma para outra, a bateria, né? Porque ele tem uma bateria, o meu fone, ele pode começar a baixar, eu posso me distrair, até chegar um momento, por exemplo, que esteja tão baixo a ponto do Bluetooth não conseguir reconhecer esta conexão. E aí eu vou falar e vocês vão me ouvir muito baixo, porque aí já saiu do fone, porque ele é um fone e um headset auricular, está dentro aqui da minha orelha. E aí eu vou passar a usar o microfone do notebook. Eu preciso me aproximar um pouquinho para que meu áudio chegue com uma qualidade um pouquinho melhor. Então, reparem que, embora seja uma operação automática, entre aspas, né, nós utilizamos um fone, uma câmera, e nem pensamos no que está acontecendo, exatamente estamos utilizando o recurso, mas por trás existe uma sequência de etapas que ocorrem dentro do funcionamento interno do sistema operacional, para que tudo isso entregue para nós comodidade, satisfação, um bom funcionamento. Então, eu descrevi aqui para vocês com detalhes o gerenciamento também de um periférico, e usei como caso de uso o meu fone de ouvido headset. Poderia ser qualquer outra circunstância. Professor, sempre isso acontece dessa forma, assim, com um final feliz? Não. Pode acontecer, sim, de você ter um dispositivo cujo driver não seja reconhecido de imediato. Que o próprio Windows, com a sua base de dados de driver, não reconheça. Aí a solução é simples. Você localiza na internet o site do fabricante desse dispositivo que você está usando, que o sistema operacional não conseguiu identificá-lo diretamente pela sua base de drivers. Você acessa, repito, o site do fabricante do dispositivo, localiza o dispositivo lá, localiza a seção de recursos como drivers, baixa, né, faz o download disso, instala no seu computador ou em outro dispositivo que você estiver, no caso aí, fazendo uso, e ele vai reconhecer sem problema algum. Tá? E se isso mesmo, se mesmo baixando o driver ele não funcionar, aí você pode suspeitar que há algum problema diretamente com o seu dispositivo, né? No caso, o teu fone, estou usando o meu exemplo aqui, ou até a parte de Bluetooth pode não estar funcionando bem. Então, assim, cada circunstância tem inúmeras possibilidades.
esse gerenciamento de periféricos aqui, ele passa por várias camadas, né? Eu citei aqui, no caso, a utilização do meu fone, partindo do princípio do driver. Mas eu posso estar com o drive ok, posso estar com o funcionamento do fone ok, e posso estar, por exemplo, com a minha comunicação de Bluetooth aqui do meu dispositivo com alguma inconsistência, com alguma instabilidade. Então, vocês percebam que também não é apenas o driver, não é apenas o dispositivo e esse reconhecimento. Vai que o sistema de Bluetooth do meu notebook não esteja bem. Já também viabiliza o processo. Porém, aí já entra uma outra questão, uma questão de dano físico ao equipamento. Né? Se o seu sistema de Bluetooth não está bem, aí não adianta você mudar, instalar driver, não adianta você forçar o reconhecimento do sistema operacional, porque há um problema anterior, ou seja, o dispositivo na parte de Bluetooth, este quesito está com mau funcionamento ou não funcionando. Eu, costumo dizer o seguinte, mau funcionamento é pior do que não funcionar. Porque é difícil você conseguir diagnosticar de fato o problema, porque hora funciona e tem horas que não funcionam. Isso é meio chatinho, te faz perder tempo, né? Quando para de vez, você, opa, parou. Porque quando ele volta a funcionar, você sempre fica na dúvida, aonde de fato começa o problema e aonde são apenas os sintomas do problema. Parece falar de médico, é bem por aí. Então, reparem que entre processos, memórias, arquivos e periféricos, a gente tem uma certa interligação que muitas vezes um probleminha pode esbarrar no outro. E lá, você vê aquela brincadeirinha do efeito dominó? Um dominó que vai derrubando o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Aí você para lá na frente e segura aquele lá da frente. Mas os de trás continuam caindo. Então, a gente precisa, nessa parte aqui, realmente identificar aonde o problema começa. Tudo bem? Bom, turminha, como a ideia aqui nesse primeiro bloco era fazer um review da parte da semana passada, para que a gente possa dar uma base, para entrarmos nesse momento aqui, de gerenciamento de arquivos, que aqui dentro do gerenciamento de arquivos, eu tenho um outro CEP, um outro código de endereçamento postal. Ou seja, aqui há uma outra coisa, quer dizer, não é que tem uma outra coisa, tem um nível de profundidade aqui que explica como o sistema de arquivo, como é que o gerenciamento de arquivo realmente funciona. Quais são as rotinas que ele tem que executar de fato para armazenar, localizar, gravar e organizar o espaço em disco. É igual em todos os sistemas operacionais? É igual no Android? É igual no Windows? Ponto. É isso que nós vamos falar depois do intervalo. Nesse momento, eu queria chegar até aqui com a parte falada da semana passada totalmente em foco para vocês. Relembramos a semana passada, trouxemos isso para a memória. Tudo bem que vai vir o almoço agora, né? Vem aquela questão do processo digestivo, daquele relaxamento natural, mas a gente volta, dá o start de novo, e aí a gente entra aqui direto em gerenciamento de arquivos. Por enquanto, tudo bem? Estou vendo a mão da Agatha levantada aqui na reunião. Pessoal, alguma pergunta? Agatha, quer perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada? Nada? Agora a Sabrina levantou a mão. Tudo em ordem, então? Não, levantei sem querer. Beleza. Opa, pois não. O PDF, esse PDF aí o senhor vai passar pra gente? Esses slides, perdão. Peraí, só um minutinho, ô Giovana. Esses slides aqui da semana, já passei a semana passada para vocês. Vocês têm o link aqui, eu disponibilizei para vocês no canal da semana passada. Posso disponibilizar de novo. Tá bom. Esse PDF foi utilizado na semana passada. Inclusive, não o PDF, eu coloco o link para o acesso ao site que tem uns slides para vocês acessarem. Eu coloco de novo, sem problema, tudo bem? Se vocês preferem em PDF... Por mim, tanto faz. Faz. Mas eu prefiro. Prefere? Então, fazer o seguinte, agora no intervalo, eu vou fazer assim, eu baixo ele aqui, em formato PDF, e posto aqui para vocês no canal, tudo bem? Tá bom. Então, beleza, então, tá jóia. Pessoal, aquela paradinha para o almoço, tá? Não vou atrasar o cardápio de vocês,
Hoje não temos aqui a presença do Michael, né, que ele gosta de vez em quando de uma graça, né, ele com o seu estrogonofe, mas vamos lá. Para efeito de curiosidade, qual é o cardápio de vocês hoje aqui? Só para a gente começar também, eu aqueci as sinapses, vamos aquecer o nosso processo de digestão anterior ao próprio almoço, para levantar o astral aqui. O que vocês têm de especial? É desconhecido, prof, é desconhecido. É uma variável? Uma variável? E vamos usar um termo aqui da aula de lógica, é uma variável, não se sabe ainda, então tá bom. Exato. Beleza, gente, então tá jóia. Gente, até depois então, até daqui a pouco. Até mais aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.